Pode dizer-se que a saúde de um país é um possível retrato da qualidade de vida de um povo. É por isso muito importante captar o retrato da saúde nos últimos 10 anos. Vamos ver como é que ficámos na fotografia? A população portuguesa tem vindo a diminuir desde 2010. Hoje somos pouco mais de 10 milhões de habitantes, concentrados nas zonas urbanas e litorais. O número de óbitos é superior ao de nascimentos. Há mais pessoas a sair do país do que a entrar. Portugal tem uma população envelhecida. São 1 milhão as pessoas com 75 ou mais anos. Na maioria, mulheres. Menos jovens, mas com maior longevidade. O aumento da esperança de vida em Portugal superou a média da União Europeia. A melhoria das condições gerais de vida, a oferta de serviços de saúde de qualidade, a diminuição da prevalência de algumas doenças, muito têm contribuído para este facto. E estas são conquistas importantíssimas. Desde 1990, nós melhoramos mais de 25% naquilo a que se refere à saúde dos cidadãos, dos portugueses. Teria sido quase impossível fazer melhor, atendendo ao nível da nossa economia, ao crescimento, àquilo que os portugueses produzem, ao PIB. Não podemos ter um Serviço Nacional de Saúde com recursos ilimitados, ricos, como a Noruega ou a Suécia, sem ter uma economia equivalente à economia norueguesa ou sueca. Isto todos percebem. Muitas vezes, quando os futuros pais são questionados sobre o sexo do bebê, respondem: o que interessa é que venha com saúde. Na verdade, essa é a maior expectativa. E o Serviço Nacional de Saúde começa muito cedo a zelar para que se cumpra antes mesmo do nascimento. Com a vacinação da mãe, por exemplo, estamos já a proteger o bebê. Continuamos a cuidar dele logo após o parto. Prova disso são os números do rastreio neonatal. A relação com o SNS começa assim com o pé direito. Faz-se o teste do pezinho e hoje os recém-nascidos são inscritos antes da alta hospitalar. Com o projeto Nascer Utente e com a notícia de nascimento, ficam automaticamente associados a um centro de saúde e ao médico de família da mãe. Novos utentes, novas tecnologias, nem podia ser de outra forma. O Serviço Nacional de Saúde criou o e-Boletim, com as versões Saúde Infantil e Juvenil e o Boletim de Vacinas Digital, duas ferramentas inovadoras para ajudar os pais. Os pais acedem através da área do cidadão no portal SNS, desde que estejam registados. Os profissionais de saúde, através da área do profissional. Numa urgência, por exemplo, pode ser fundamental o médico saber se o doente tem a vacina do tétano em dia. Já que falamos de vacinas, deixem-me destacar que são provavelmente a melhor medida de prevenção da saúde a seguir à água potável. Salvam vidas, evitam doenças graves, contribuem para a sustentabilidade dos sistemas de saúde e para o desenvolvimento das sociedades. Nesta última década, o Programa Nacional de Vacinação ganhou mais vacinas e um novo sistema de informação. A forma como vivemos condiciona ou potencia a nossa saúde. A constatação parece óbvia, mas está tudo mais ligado do que parece à primeira vista. Cada vez mais melhoraram os cuidados, houve cada vez mais pessoas com acesso a um enfermeiro de família, por exemplo, mas, por outro lado, há franjas que continuam excluídas e, portanto, há que investir nesta área para aumentar esta literacia. O papel que os enfermeiros têm é precisamente, ao cuidar e ao estar ao lado das pessoas, conseguem com elas construir este projeto. Nem todos estamos doentes, nem sempre estamos hospitalizados. É uma área extremamente importante e de avanço dos cuidados de saúde, mas, por outro lado, o antes de chegar lá, o antes de adoecer, é fulcral. Até não queremos que as pessoas lá cheguem, não é verdade? A pensar na prevenção e na promoção da saúde, foi lançado em 2012 o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. O que consomem afinal os portugueses? Quais os efeitos desse consumo? Como melhorar as escolhas? Como enriquecer a oferta? Como envolver todos, agricultura, desporto, ambiente, educação, segurança social, autarquias?
A atividade física é outra prioridade. Em 2017, o SNS criou o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, em harmonia com o Plano Nacional de Saúde e com as principais orientações da OMS. Prevenir e combater a doença crónica é outro dos grandes desígnios do sistema de saúde. Nesta guerra, a diabetes, a hipertensão e a obesidade são alvos a abater. A OMS Europa tem como objetivo reduzir até 2020 um quarto da mortalidade prematura atribuível às doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e doenças respiratórias crónicas. Em Portugal, são as doenças oncológicas e cardiovasculares as principais causas de morte prematura antes dos 70 anos. Ao longo destes 10 anos, o SNS evoluiu a par dos novos estilos de vida, da procura do bem-estar, dos desafios de doenças agressivas e resistentes aos medicamentos. Superou batalhas relevantes. Desde 2015 é possível tratar e curar pessoas com hepatite C, o que faz de Portugal um dos países pioneiros a nível mundial na implementação de uma medida estruturante que, no médio prazo, poderá conduzir ao controle deste grave problema de saúde pública. Quanto ao VIH, foram feitos extraordinários progressos que inspiraram o compromisso global de acabar com a epidemia de infecção até 2030. O número de novos casos diagnosticados com VIH tem vindo a diminuir, bem como o número de casos de SIDA, apesar da evolução positiva. Portugal continua a apresentar das mais elevadas taxas de novos casos na União Europeia. Por isso, diagnosticar precocemente é prioritário, além dos centros de aconselhamento e detecção precoce do VIH, que disponibiliza o teste de forma gratuita, anónima e confidencial. A partir de agora, os testes rápidos poderão vir também a ser realizados em farmácias. Na área do medicamento, Portugal tem vindo a marcar pontos. O Infarmed é atualmente a 4ª agência europeia que mais medicamentos avalia. Portugal pertence ainda a um pequeno grupo de 5 países que avalia medicamentos para as doenças raras, que, sendo raras, afetam mais de 30 milhões de pessoas. O acesso à inovação nos medicamentos e nos dispositivos tem contribuído para ganhos significativos na saúde dos portugueses. Nós continuamos a ter uma inovação absolutamente notável sob o ponto de vista dos medicamentos. Estamos a tratar cada vez mais doenças que não tratávamos, tratar cada vez mais intensamente os doentes e a ter resultados cada vez melhores. E isso reflete-se não só na qualidade de vida das pessoas, nas doenças que, enfim, não matam, não são doenças que não estão envolvidas com grandes taxas de mortalidade, mas também na baixa da mortalidade. E em áreas muito interessantes e muito difíceis, que é, por exemplo, as doenças raras ou a oncologia. Quanto mais dinheiro se meter no Sistema Nacional de Saúde, melhor serão os cuidados, é cruelmente desmentida por estes estudos que consistentemente demonstram que a partir de certa altura não devemos financiar mais o Sistema Nacional de Saúde. Devemos é repensar a sua organização. Por mais progresso que a tecnologia possa acrescentar aos cuidados de saúde, o maior capital de qualquer sistema de saúde são os seus profissionais. De pessoas para pessoas, os cuidados de saúde primários expandiram-se na última década. As unidades de saúde familiar conquistaram o seu espaço e autonomia, organizando-se em equipas multidisciplinares e assegurando o acesso à continuidade e à globalidade dos cuidados a uma determinada população. Para que mais e mais portugueses recorram aos cuidados de saúde primários, foram oferecidas novas respostas de saúde oral, com a integração de médicos dentistas nos centros de saúde, rastreios visuais, consultas de nutrição e psicologia, meios complementares de diagnóstico, como análises ou raio-x. Nestas unidades, as equipas trabalham de forma multidisciplinar, é constituído por médicos, por enfermeiros e pelo secretariado clínico, e em equipa tenta-se conseguir arranjar a melhor forma de se cuidar dos nossos utentes. Temos neste momento indicadores de diabetes que nos dizem que os nossos diabéticos estão cada vez mais controlados. Temos indicadores da hipertensão, em que se diagnostica mais hipertensão e se trata mais hipertensão. Temos os indicadores, por exemplo, de saúde materna, de planeamento familiar. Temos indicadores de saúde infantil, desde que apareceu o Serviço Nacional de Saúde em 1979, que começou a reduzir imensa taxa de mortalidade infantil, e temos mantido estes níveis, não é? A oferta hospitalar também cresceu e muito nestes últimos anos. Em 2016, os hospitais do SNS realizaram mais de 12 milhões de consultas, os privados, cerca de 7 milhões e meio.
O livre acesso e circulação no SNS poderá ter contribuído para estes números e para um aumento significativo de primeiras consultas. A referenciação para uma consulta de especialidade deixou de ser necessariamente por proximidade geográfica. O utente, em conjunto com o seu médico de família, pode escolher qualquer hospital do SNS onde exista a especialidade pretendida e verificar online, no portal ou na app MySNS, os que oferecem melhores tempos de resposta. Na cirurgia, o maior destaque vai para a cirurgia de ambulatório. A reorganização hospitalar permitiu que 63% das intervenções cirúrgicas sejam atualmente realizadas em ambulatório, não exigindo internamento. Motivo de orgulho para Portugal são também os números da transplantação e da colheita de órgãos. Em 2017, fomos o segundo país em todo o mundo com mais órgãos de dadores falecidos. O número de transplantes também foi um dos maiores da última década. Ao longo deste retrato, temos referido várias vezes a expressão Portal SNS. E não foi por acaso. Lançada em 2016, é uma ferramenta agregadora de toda a informação de saúde. Disponibiliza um vasto conjunto de serviços que se destinam ao cidadão, mas também aos profissionais de saúde. Na era da informação, a saúde também é digital. Por clique ou na ponta dos dedos com as apps MySNS, MySNS Tempos ou MySNS Carteira. Soluções digitais onde se incluem também respostas inovadoras como a receita sem papel, os exames de diagnóstico desmaterializados ou o Registro Oncológico Nacional. O RON vai permitir melhorar o tratamento dos tumores em Portugal. Vai ser possível saber em tempo real quais são os cancros mais prevalentes, em que regiões do país, qual a efetividade dos rastreios, quais os fármacos e abordagens terapêuticas mais eficazes. A inovação é importantíssima em tudo. É importantíssima no medicamento, como também é importantíssima na relação médico-doente, como é importantíssima na introdução da ideia de que, se apostarmos na saúde, nós ganhamos com isso. Nesse aspecto, eu, por exemplo, tenho tendência a valorizar mais os medicamentos que ajudam à prevenção do que os medicamentos que ajudam à cura. A inovação é uma espécie de final feliz de um processo que termina no medicamento, que termina na qualidade da prestação de serviços de saúde. Eu estou convencido que só vamos poder continuar a melhorar a inovação da saúde em geral em Portugal se apostarmos ainda mais na investigação de translação e se tornarmos uma realidade a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica que acabou de ser criada. A vida tem um ciclo, é inegável, e a saúde deve acompanhá-lo. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados assume um papel primordial na prestação de cuidados de saúde a pessoas em situação de dependência, em instalações do SNS ou de convencionados, mas também no domicílio. Em 2017, passou também a oferecer vagas para pessoas com doença mental. Já a Rede Nacional de Cuidados Paliativos vem responder a outras necessidades. Baseia-se num modelo de intervenção integrada que prevê a articulação de diferentes unidades e equipas para a prestação de cuidados hospitalares, comunitários e domiciliários. Os enfermeiros, ou aliás os cuidados da enfermagem, é que permitem a continuidade dos cuidados de saúde. Mas nestas últimas décadas tem sido muito importante para o desenvolvimento, essencialmente da parte académica, porque foi preciso que as universidades aceitassem que o conhecimento da enfermagem é uma área do conhecimento das ciências da saúde. E isso é muito importante, porque valoriza também o trabalho dos enfermeiros nos vários sítios, não é? Olhar para os últimos 10 anos da saúde em Portugal tem um objetivo claro: projetar o futuro. E é um futuro repleto de desafios. O envelhecimento ativo é um deles. Melhorar a qualidade de vida, mantendo as capacidades físicas, mentais e o bem-estar ao longo do percurso de vida. É também essa a aposta do SNS Mais Proximidade. Ao promover a integração dos cuidados de saúde, colocando o cidadão e o seu percurso de vida no centro do sistema, investindo na literacia em saúde, tornando as pessoas mais autónomas em todos os momentos das suas vidas. Claro que o Serviço Nacional de Saúde estará presente em todos os momentos, mas se cada um fizer a sua parte, daqui por 10 anos teremos um retrato da saúde ainda mais feliz, um retrato do futuro que já começou.